Olá, vamos meditar no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 10, onde Deus assim nos fala. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para quê? Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortados dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Até aqui a leitura do Evangelho de Marcos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os textos bíblicos, especialmente o Evangelho de Marcos, relatam a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Normalmente, nesse dia, na igreja, teríamos colocado algumas folhas de palmeira, justamente, para sermos lembrados de que esse domingo é o domingo de Ramos, ou da Paixão, isto é, a semana da crucificação e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As leituras bíblicas, como não poderiam ser diferentes, apontam para Jesus Cristo. Ele é o centro e objeto de todo louvor. O salmista, no Salmo, capítulo 118, por inspiração divina, ele bem retrata quem é esse Jesus Cristo, que entra de forma magnífica em Jerusalém. O salmista, com alegria, diz: Este é o dia do Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Bendito que vem em nome do Senhor. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O salmista aponta para a lei também, no sentido de mostrar que a pedra principal, deixada de lado pelos construtores, esta veio a ser a principal pedra da construção. Portanto, construir a vida sem ter Jesus Cristo como base para estruturar-se é como construir uma casa sem a pedra de esquina do edifício. Você não pode colocar as demais pedras sem a primeira, que dá a base e sustentação das demais. O profeta Zacarias ajudou a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Ele é um profeta que ajudou a reunir o povo que estava disperso. De forma extraordinária, por inspiração divina, ele conforta o seu povo e aponta para além da cidade de Jerusalém. Ele aponta para aquele rei que vem, justo e salvador, humilde, montado em jumento. E este é o grande rei que veio para nos livrar do domínio do diabo, do pecado e a morte. A luta pelo poder e a vaidade do ser humano ultrapassam os limites da ética em todas as esferas da sociedade. No entanto, com Jesus foi diferente. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele deixa claro que esse Jesus a si mesmo se esvaziou, apesar de não deixar de ser verdadeiro homem e Deus, mas ele não fez uso de suas prerrogativas divinas. Antes, porém, ele se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, razão pela qual Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A natureza divina de Jesus, ele a manifesta no texto de Marcos, ao descrever onde os discípulos deveriam pegar o jumento para que ele pudesse entrar em Jerusalém. Em meio às festividades da Páscoa do Antigo Testamento, Jesus entra à cidade, sendo recebida por muitos que estendiam as suas vestes no caminho e outros que estendiam ramos que haviam cortado dos campos. Com júbilos expressavam as palavras do Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Talvez você se pergunte, o que a entrada de Jesus em Jerusalém tem a ver comigo hoje? Ainda mais quando alguns segmentos da imprensa perpetuam notícias que só envolvem a morte, procurando promover um caos social de medo e desestabilização política. Dentro desse contexto que nos encontramos, o que a entrada de Jesus em Jerusalém tem a nos dizer nesse momento? Sim, ocorre que foi por você que Jesus entrou em Jerusalém, rumo à cruz. Foi por eu e você que ele deixou a glória eterna, veio a este mundo para trazer a esperança e a salvação que esse mundo em trevas não pode nos proporcionar. Portanto, foi por amor a você que Jesus entrou em Jerusalém, sabendo que teria de se sacrificar, isto é, dar a sua vida para proporcionar o perdão dos pecados a você. E diante do que está acontecendo no mundo, quantas mortes ainda serão necessárias para que cada um se arrependa de algo que poucos ainda consideram na vida, que trata-se da nossa natureza pecaminosa, do pecado que provocou a vinda de Jesus ao mundo e a sua entrada em Jerusalém, que culminaria com a sua morte e ressurreição. Não temos como fugir de nossa essência pecaminosa. Temos que assumir nossos erros e falhas e procurarmos viver com o perdão que esse Jesus conquistou por amor a você, isto é, a cada um de nós, sabendo que aqui estamos, não de forma permanente, mas em função da eternidade, que Cristo conquistou-nos. Vive-se o hoje e o amanhã, com fé, esperança e amor. E isso faz muita diferença, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Quero convidá-los agora para nos dirigirmos a Deus em oração. Amado Deus, de todo o coração te agradecemos pela vinda de teu Filho ao mundo. Devido aos nossos pecados, Jesus deu a sua vida para transformar o nosso viver aqui e na eternidade. Pedimos que possamos, em humildade, acompanhar os passos de Jesus como discípulos consagrados, no levar o teu perdão e salvação a todos que precisam da paz que Cristo conquistou-nos. Pedimos que abençoes nossos governantes e autoridades, para que deixem a vaidade de lado e cuidem do teu povo, para o qual devem governar com sabedoria. Estejas também, ó Deus, com todos que estão trabalhando nos hospitais e proporcionando os meios para aqueles que estão em tratamento de saúde, para que eles, segundo a tua graça e a tua misericórdia, possam se recuperar. Console, ó Deus, e ampare os enlutados com a vitória de Cristo sobre a morte. Devido ao amor de Jesus, podemos ser diariamente renovados e fortalecidos na fé para continuarmos nossa caminhada sob a tua graça, amor e perdão. Amém.